Em Pindamonhangaba, a Prefeitura já iniciou as obras de fechamento da parte lateral da Feira Livre. A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou na última semana as obras de fechamento das laterais da Feira Livre na Praça da Liberdade. Os feirantes estão temporariamente na rua Capitão José Martiniano Vieira Ferraz. De acordo com a administração, foi investido aproximadamente R$ 918 mil para a realização da obra. A previsão para que todo o processo seja encerrado é de até 6 meses. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de obesidade e sobrepeso quase triplicaram no mundo desde 1975. E para combater este problema aqui no Brasil, o Ministério da Saúde está elaborando um documento que pretende padronizar o tratamento da rede pública para as pessoas que sofrem com essas doenças. No início, Kélcia nem se preocupou. Foi deixando o assunto para depois. Primeiro, eu trabalhava muito, eu não tinha tempo para me cuidar. E eu ficava o dia todo sem alimentar, me alimentava no final do dia e deitava, né, para descansar. Aí eu comecei a engordar. Eu achava, não, eu vou emagrecer. Não, uma hora eu cuido. Isso já se passaram uns 13 anos e eu não consegui emagrecer. E não consigo. Já se faz 13 anos que eu estou obeso e não consigo emagrecer. Quando os problemas de saúde começaram a aparecer, o alarme soou. Ela percebeu que precisava de ajuda. Eu estou já com grau 2 de obesidade e pré-diabética. Kélcia está fazendo acompanhamento em um centro especializado na rede pública de saúde do Distrito Federal. O centro foi criado há 1 ano e tem 200 pacientes obesos em tratamento. Para essas pessoas, nós oferecemos um atendimento em grupo multiprofissional, na presença do nutricionista, do psicólogo, além do médico, e outros profissionais, como o fisioterapeuta e outros que vão se agregando para trazer uma contribuição para essa equipe, esses trabalhos em grupos. Após um período em grupo, esses pacientes são assistidos individualmente durante 2 anos. Com que objetivo? No objetivo de se alcançar uma correção dos fatores que levaram à obesidade e que eles alcancem uma perda de peso razoável e sustentada. Agora, para uniformizar o tratamento oferecido na rede pública de todo o país a quem tem sobrepeso ou está obeso, o Ministério da Saúde vai criar um protocolo clínico com diretrizes sobre como tratar a doença. Para isso, está colhendo sugestões da sociedade. Até o dia 11 de setembro, a população e os profissionais de saúde podem participar da enquete publicada na página do Ministério da Saúde na internet. Quando estiver pronto, o protocolo vai reunir as recomendações para o atendimento de pessoas com sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde. A partir desses subsídios, avalia quais são as melhores diretrizes e protocolos clínicos e terapêuticos para a obesidade, quais seriam as melhores condutas para orientar os profissionais e avalia qual é a custo-efetividade das medidas propostas para incorporação no Sistema Único de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade e o sobrepeso quase triplicaram desde 1975. Em 2016, quase 2 bilhões de adultos em todo o mundo estavam com excesso de peso. Aqui no Brasil, de acordo com a pesquisa Vigitel, feita pelo Ministério da Saúde, em 2017, quase 20% dos brasileiros estavam obesos e mais da metade da população das capitais brasileiras estava com excesso de peso. A obesidade pode levar a problemas como hipertensão, diabetes e câncer. Por isso, quanto mais cedo o sobrepeso for detectado, mais qualidade de vida poderá ter o paciente. É preciso uma avaliação médica e uma avaliação nutricional. E isso é oferecido nas unidades básicas de saúde. Então, se você é um usuário e que está observando suas crianças, será que o meu filho é obeso? Será que o meu filho já está acima do peso? Dirija-se até a unidade básica de saúde, converse com a equipe de família e que é o profissional que vai identificar se há já algum grau de sobrepeso e obesidade ou se é só uma característica familiar. Kélcia agora espera ter força para ir até o fim na luta contra a obesidade. Aí o que eles falam? Cuide de você. O que vai salvar a sua vida é sua alimentação. Uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras naturais e uma vida saudável, uma atividade física. E olha só, quem quiser dar sugestões deve acessar o site conitec.gov.br/enquetes.
Os passageiros do transporte público de Taubaté agora têm 1 hora e 15 minutos para fazer a integração. A mudança vale para os ônibus e também para o transporte alternativo. Os passageiros que usam mais de um ônibus do transporte público de Taubaté agora podem fazer a troca de veículos em 1 hora e 15 minutos sem precisar pagar a segunda passagem. Até a semana passada, o tempo para essa integração era de 60 minutos. Essa mudança vale tanto para os ônibus da ABC Transporte como para as vans da TCTAL, que fazem o transporte complementar na cidade. Outra alteração no transporte público neste mês foi a inclusão de 5 ônibus e novos horários de partidas nas linhas com maior número de passageiros: a Barreiro e Continental, Santa Teresa e Quiririm, Gurilândia, Estoril e Chácara Silvestre, todas com destino à Rodoviária Velha. Os novos horários de partidas estão disponíveis no site www.cartãorapidotaubaté.com.br e no site da Prefeitura de Taubaté. Abandono infantil. Este é o tema da reportagem especial que vamos acompanhar a partir de hoje e amanhã aqui no Repórter Setorial. O governo ainda não possui um censo demográfico sobre quantas crianças estão em situação de abandono no país, mas é uma realidade que nós não podemos ignorá-la. O Estatuto da Criança e do Adolescente é claro. Crianças e adolescentes devem desfrutar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. O problema é que, na prática, muitos desses direitos são negligenciados. E é por isso que muitas crianças vivem em completa situação de abandono. Briga familiar, sou usuário, aí até hoje eu tô aqui na rua, mano. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 302 mil guias de recolhimento para abrigar crianças foram emitidas em todo o Brasil. Mesmo assim, apenas 47 mil crianças estão em abrigos ainda segundo o CNJ. Destas, 8 mil estão disponíveis para adoção. Como a gente pode ver pelos números, a conta não bate. E a partir daí fica o questionamento: onde estão todas as outras crianças? É uma fotografia que esses dados não fecham mesmo, é verdade. Mas assim, nós temos, de todos os municípios brasileiros, apenas 20% dos municípios, quase mais de 5 mil municípios que nós temos, apenas 20% conta com programas de abrigamento, né? Então, podemos dizer, né, já que nós não temos uma fotografia, um estudo que pode ser fidedigno à realidade, que os outros municípios, eles não contando com esse programa, foge esse número e não bate o número de notificação com o número de crianças abrigadas. Das crianças adotadas que estão postas à adoção, há uma morosidade no processo, há uma incongruência nesse cadastro nacional hoje, né? Podemos hoje afirmar que existe mais pessoas interessadas em adotar do que crianças a serem adotadas. Porém, assim, como é que não fecha? Poderiam todos esses interessados adotar todos esses que estão para adotar. Só que as pessoas têm e exigem algumas características físicas, algumas características do ponto de vista da idade e assim por diante. E é uma coisa muito complexa de você definir quem é criança abandonada e quem é uma criança que está com a sua família numa situação de vulnerabilidade. No ano passado, foram publicadas as diretrizes nacionais para o atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua. O texto foi elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em parceria com algumas organizações.
O relatório publicado diz que o Plano Decenal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente propõe uma redução de 85% do número de crianças e adolescentes em situação de rua. A ideia é conseguir esse resultado até o ano de 2020. Ao mesmo tempo, o texto ressalta que, para alcançar esse objetivo, é necessário saber o número de crianças abandonadas. Só que no Brasil não existem dados oficiais sobre a quantidade e o perfil de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, como é que eu vou definir quantas são, que idade que tem, que condição de saúde elas têm, que acessos elas precisam? Então, já começa aí uma dificuldade de você fomentar e produzir uma política pública para um segmento que você não tem dados sobre ele, você não tem. Então, quando a gente olha a questão da criança e adolescente em situação de rua, é mais vulnerável ainda, porque ele é parte desse universo que é invisibilizado. Se você não tem um censo, é difícil começar efetivamente um trabalho político, de políticas públicas adequadas para uma população mais pobre, mais sofrida. Não é? Precisa ter esse senso, sim, com certeza absoluta. Eu saí por causa do meu irmão mais velho. E o que é que tem ele? Aí ele fica usando droga, mas aí eu também fico com ele, mas eu não uso. E agora, nesses dias de frio aqui em São Paulo, como é que você faz para dormir? É difícil. Sem coberta. As situações de abandono, em sua maioria, hoje são negligência, violência familiar, dependência química dos familiares. Aliado a isso, lá no meados do século XVIII e para cá até hoje, a questão das mães solteiras, das paternidades irresponsáveis. Mas o motor do abandono de crianças e adolescentes é a exclusão social, é a miséria. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu: reajuste de passagem de ônibus em Pinda é adiado para outubro. Abandono infantil, este é o tema da reportagem especial que continua amanhã. Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook ou nosso canal do YouTube. Repórter Setorial volta amanhã. Até lá!